Bom dia, galerinha do sétimo ano, voltando para mais uma aula de ciências, né? Hoje nós continuamos então a falar aí dos mamíferos, né? Hoje nós vamos falar aí da classificação dos mamíferos, né? Que são os monotremados, os marsupiais e os primatas, né? Então nós estamos no quarto bimestre, né? Agora os conteúdos para a última prova, e aí vão ser basicamente da página 330 a 337 do capítulo 21, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui então, pessoal, nós vamos ter, agora, nós vamos ter aqui o primeiro grupo que nós temos dentro dos mamíferos, que nós chamamos de monotremados, né? Os monotremados, pessoal, são os seres, né, que colocam ovos, né? Então nós vamos ver que são os únicos mamíferos que colocam ovos. Então, eles são muito estudados evolutivamente porque acreditam-se que eles são um elo de ligação, né? Entre, por exemplo, lá os répteis, as aves e os mamíferos, né? Por quê? Porque é o primeiro grupo e o único grupo dentro dos mamíferos que ainda colocam ovos, né? São os dois principais exemplos aqui. O chamado ornitorrinco, um animal que vive normalmente na água, né? Vive no solo também, mas normalmente na água. Aí nós temos a equidna, parece um porquinho espinho, né? E são os dois principais representantes aí, os mamíferos, que são mamíferos em si. O que vai ser de diferente é que eles não possuem a formação de mamilos, né? Normalmente nos seios, né, nos ubres que nós chamamos, né, normalmente nas tetas, entre aspas, né, não existe o mamilo. Então, normalmente o leite escorre como se fosse por um poro, por onde ele vai se alimentar. Então, os monotremados, só para lembrar, dois exemplares principais, ornitorrinco e equidna, certo? Aqui tem mais algumas imagens, né? Então a gente vê aqui ele andando na grama. Então ele tem uma espécie como se fosse de um focinho em forma de um bico de pato, patas também com algumas garras, né? A gente vai observar que ele tem um rabo protuberante, que não dá para ver muito bem, né? Que ele utiliza principalmente para o nado, para natação, né? E aí a gente vai observar que ele tem uma reserva de bastante gordura, né? Nessa região aqui do rabo. A gente vai observar que nas patas também existem como se fossem esporas, como se fossem garras, né? Bem afiadas, principalmente nas traseiras, que ele utiliza para defesa, né? E aí a gente vai observar que nessas garras tem também algumas glândulazinhas de veneno, né? Do lado aqui a gente encontra então uma equidna, né? Olha ela aqui mamando, entre aspas, né? Sugando leite da mão aí de uma pessoa, né? Um animalzinho diferente do porco-espinho, então ele não libera esses espinhos, mas é a forma de defesa deles, mas ele não libera essa estrutura aí para fora, como a gente tem normalmente no porco-espinho, tá bom? Então, esses são os exemplares aí dos monotremados, únicos mamíferos que colocam ovos, tá bom? Vamos lá. Marsupiais. Marsupiais, pessoal, nós temos três exemplos principais. Canguru, fica pulandinho, koala, né, aqueles ursinhos bonitinhos que a gente fala, né, e o gambá, né? Esses aí correspondem 6% de todas as espécies de mamíferos, né? A maioria deles vive na Austrália, né, em ilhas adjacentes, né, como Nova Guiné e nas Américas também, né? Então a gente vai encontrar aí os cangurus, koalas e gambás. Canguru comum aí a gente vai já falar um pouquinho aí normalmente em região australiana, mas os gambás a gente tem aqui, koalas não é comum na nossa região também, né? Os marsupiais apresentam gestação intrauterina curta, então eles têm uma gestação bem curta, de 8 a 43 dias, né? A depender aí, a gente vai observar da espécie também, né? A maioria das espécies guardam os filhotes depois de gerados num marsúpio, numa bolsa. Então, marsupiais tem marsúpio. Marsúpio é semelhante a uma bolsa. Então, nesse local ficam protegidos e ficam se alimentando do leite materno. Então, aqui a gente tem o exemplo principal aqui, o canguru, que vive na região aí da Austrália, é um símbolo daquela região. A locomoção dele é bem característica, né? Saltitando, né? Chama bastante atenção também, né? E a gente tem aqui os exemplos, né? Então, o canguru, a bolsa aqui, onde o filhote fica, às vezes o filhote já está grande, mas ele fica ali. E dentro dessa bolsa existem, então, as glândulas mamárias, por onde o filhotinho fica mamando, né? Então, marsupial quer dizer que tem marsúpio, tem uma bolsa. Então, o canguru é um exemplo.
Os koalas, né, que também habitam florestas do leste australiano, regiões aí asiáticas também a gente vai encontrar em alguns lugares, né? Alimentam-se exclusivamente de folhas de eucalipto, adoram folha de eucalipto, né? Normalmente eles não bebem muita água, eles conseguem retirar a alimentação, a água, desculpe, da alimentação, dos alimentos que ele come, então ele consegue fazer esse balanço hídrico. Então ele necessita de muito pouca água para, vamos dizer assim, manter o equilíbrio hídrico dele. Então ele toma muito pouca água mesmo, né? Apesar de a caça ainda ser proibida, são animais que estão ameaçados de extinção, justamente devido a grandes episódios de degradação do florestal, incêndios, né, que são as queimadas e tudo mais, né, que dizimaram muitas dessas espécies. Então, os koalas, eles estão em fase, né, em processo que nós chamamos de extinção. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Né? A caça é proibida, não se pode caçar, não se pode pegar, não se pode ter em casa, são animais silvestres, né? E mesmo assim ainda há um problema bem sério, porque a reprodução deles também só acontece no habitat deles, que está bastante devastado, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Então ele comendo as folhas do eucalipto, né? Que é a principal alimentação deles. São animais normalmente bastante dóceis, né? Alguns têm algumas garras que podem trazer um determinado transtorno, a gente observa aqui, garras bem afiadas, mas são normalmente animais bem calmos, né? A gente observa bastante a imitação deles nos ursos de pelúcia. Então, a maioria dos ursos de pelúcia basicamente não são ursos, são koalas, né? E os gambás, né? Que na nossa região nós chamamos de raposa, que na verdade não é raposa, é um gambazinho, muito confundido com uma ratazana, com o rato, né? Então eles são muito importantes para a cadeia alimentar. O problema é que na nossa região, por a gente tirar o habitat alimentar dele, que seria normalmente a floresta, né? Onde ele encontra ovos de pássaros, ovos de outros seres ali, até de cobras em geral, algumas que colocam, lagartos, dependendo. E eles acabam vindo para as regiões aí próximas a nós, regiões de cidade, e eles gostam de lugar quente, então eles normalmente sobem no telhado, né? É um lugar bastante quente, protegido, nenhum outro ser vai se alimentar dele, né? Então ele consegue ficar lá em cima. E uma outra característica aí bem interessante são as liberações aí, principalmente de líquidos malfedidos, fedorentos, né? Que fazem com que é, vamos dizer assim, o animal consiga escapar, né? Uma característica deles. São poucas espécies que vivem na América do Sul, né? Que a gente observa, e eles também têm o chamado marsúpio, né? Que seria essa bolsa que normalmente a fêmea leva os filhotinhos, né? Nessa região. Em regiões normalmente da América do Norte, eles liberam esse líquido bem mal cheiroso, por isso que a gente diz o gambá. A gente encontra aí principalmente nos desenhos animados, né? Ele liberando aquele odor fétido, né? Aquela substância fedida que para principalmente despistar o predador e ele dá no pé, certo? Então nós falamos aí sobre os marsupiais, que possuem marsúpio, bolsa, canguru, coala e os gambás, tá bom? Então lembrar que nós não temos raposa na nossa região. O que nós temos aqui é gambá. Habitat dele floresta. Como nós tiramos, vem lá para nossa casa onde ele vai encontrar um alimento fácil, certo? Vamos lá. Placentários, nós, né, que se desenvolvemos uma placenta dentro da barriga da nossa mãe, com cordão umbilical e tudo mais. Então existem aí, pessoal, cerca de 5.000 espécies em todo o mundo dos placentários, diferentes espécies, né? Nos mais variados habitats, hábitos alimentares, né? Então eles vivem em diferentes lugares mais frios, mais quentes, e variam aí de 3 centímetros, que é uma espécie aí do morcego focinho de porco, até espécies aí com 10, 20, 30 metros de comprimento, né? Como é o caso das baleias aí. Então aqui nós temos a espécie aí do morcego focinho de porco. Então ele chega aí no máximo, né? Aí é 3, 4, talvez 5 centímetros, né? São normalmente bem pequenininhos, são as menores espécies de mamíferos que nós temos. Placentários, e é uma das únicas espécies de mamíferos voadores que entram na classificação dos quirópteros, que são todos os morcegos, né? Focinho de porco porque ele parece que tem um focinho aqui de um porquinho, né? E aí as grandes baleias, né? Que a gente vê, olha o tamanho dela, né? Metros, né? De comprimento. Então, desde mamíferos pequenininhos até
os maiores que nós temos aqui. Tá. Nós falamos em mamíferos placentários, mas quando a gente fala em placentário, nós temos a placenta. O que é placenta, professor? Placenta é uma bolsa, né, onde o filhote vai ser nutrido, né, onde vai retirar os resíduos metabólicos, onde ele vai receber o oxigênio. Então é uma bolsa, né, que tem a ligação com o chamado cordão umbilical. Esse cordão umbilical a gente já diz, vai lá no umbigo, né? Esse cordão umbilical ele tem normalmente duas artérias e uma veia. Então, para levar o sangue oxigenado com os nutrientes e trazer o gás carbônico, trazer as excretas, né, para ser liberados aí pela mãe nesse período que é criança, nesse período que os animais, né, que os filhotes ficam dentro dessa região aí, tá bom? Então é a placenta que basicamente mantém a sobrevivência desse filhote no período gestacional. Manda todos os nutrientes aí que o organismo precisa e tira todas as excretas que o feto libera, tá bom? Então essa é a placenta, a gente tem a imagem aqui. Então ele vai da mãe para a placenta, e essa placenta aqui dá para ver bem essa imagem, é muito legal, muito jóia, ó. Vê daqui, passa aqui, ó, para o cordão umbilical, e do cordão umbilical vai ser levado para o bebê. E assim vice-versa, isso vai ao contrário também, vai ser liberado as excretas, o gás carbônico, que a mãe vai liberar. Então a placenta seria essa camada protetora de revestimento que basicamente mantém, nutre aí o bebê, tá bom? E o cordão umbilical é essa ligação do bebê com a placenta. Entendido? Primatas, né? Primatas é um dos grupos dentro aí, então, dos placentários, né? Que inclui todos os organismos, como é o caso do gorila, chimpanzé, orangotango, o gibão, o babuíno, saguis, lêmures, entre outros, né? Nós vamos ver que existem cerca de 180 espécies que têm como essa principal característica de primata. Qual que é a principal característica? Cérebro bem desenvolvido, né? Aumento dessa parte do córtex, duas mamas, né? Polegares opositores aos demais dedos da mão, né? Então a gente vai observar são opositores nas mãos e a gente vai ver que no pé ele fica direcionado, mas né, é o, vamos dizer assim, o da ponta, mas normalmente é essa relação de oposição. Unhas que vão proteger os dedos, né? Então as unhas, se a gente não sabe para que serve, ela protege a ponta dos nossos dedos para que ele não seja, digamos assim, desgastado. E a visão que nós chamamos estereoscópica, visão frontal. Isso tudo foi um importante, vamos dizer assim, um importante órgão evolutivo, né? Um olho na visão frontal, capaz de visualizar mais longe, visualizar tridimensional, né? Você conseguir visualizar. A nossa visão é uma visão de predador. Quem tem os olhos laterais, cavalo, boi, vaca, tem a visão que é relacionada principalmente a ser o quê? Ser predado, ser a presa, porque eles ficam só olhando para as laterais para fugir. Nós não, visão de predador. Quando a gente conseguiu ficar em postura bípede, aumentou ainda mais o nosso campo de visão. Veja o animal em quatro patas, ele é menor, ele vê menos. Quando o animal ficou em uma postura bípede, a visão se tornou mais ampla. A gente conseguiu visualizar mais longe, né? Isso é uma característica dos primatas aqui, né? Então a gente observa. Opa, deixa eu só voltar aqui. Aqui. A gente observa aqui macaquinho, os lêmures, né? Que a gente observa. Então, a gente vê que são considerados primatas, né? Então eles conseguem, em alguns casos, andar numa postura bípede, né, com maior facilidade, mas só mesmo aí a partir dos seres humanos que nós deixamos os braços, né, principalmente para pegar os objetos. Usamos as pernas, postura bípede, só aí nos seres humanos mesmo. Os macacos até conseguem, mas normalmente ele tem auxílio das mãos para se agarrar, para subir e tudo mais, tá bom? Uma característica muito importante dos primatas é a constituição de uma sociedade, né? A constituição de família. Normalmente, pai, mãe, os filhos, né? Normalmente em casais, eles se unem, gostam de viver em grupo também. Tem o processo da catação, que vai tirando os piolhos, né? Do outro, né? Eles têm toda uma relação mais
digamos assim, mais familiar mesmo. Então, os primatas, às vezes, conseguem viver bem, né, em conjunto, em famílias, em grupos familiares ou em pares, né, homem, mulher, entre aspas, macho e fêmea, né, como é o caso dos primatas, dos seres humanos, né, nós conseguimos viver bem até em sociedade. História evolutiva, né, de como que surgiram, de onde vieram e tudo mais. Nós vamos ver que a história evolutiva dos primatas, né, acredita-se que nós, ou todos os primatas em geral, evoluíram a partir de mamíferos arborícolas, que viviam em árvores, né? Acredita-se que os primatas mais antigos, eles viveram cerca de 55 a 58 milhões de anos atrás, né? Datam aí, vamos dizer assim, tempos bem remotos, né? E os ancestrais dos seres humanos vão datar um pouco mais próximo a nós, mas não muito próximo, cerca de 7 milhões de anos. Né? Assim mesmo, nosso calendário tem 2020, vai ter agora final do ano, né? Quando chegar dezembro de 2020, 2021 ainda vai ter que correr todo 2021 para a gente considerar. Então veja que nós temos aí que a evolução aí a partir dos primeiros, né, vamos dizer assim, seres humanos, partiu aí 7 milhões de anos. Lembrando, a evolução aconteceu à parte. Nós não viemos do macaco, nós evoluímos, vamos dizer assim, do ancestral, que nós não sabemos, do ancestral primata há 55, 58 milhões de anos. Mas nós não viemos do macaco, que fique bem claro isso. Nossa evolução aconteceu da seguinte forma. Então acredita que há cerca de 3,5 a 2 milhões de anos, nós éramos, né, na evolução, vamos dizer assim, um primata chamado Australopithecus. Uma parte do crânio, parte do queixo maior e um cérebro um pouco menor do que é hoje, né? Na verdade, bem menor do que é hoje, né? Aí nós tivemos uma evolução para o Homo habilis, há cerca de 1,6 a 2,4 milhões de anos, não tem assim uma data exata, né? Aí já começou vamos dizer assim, os seres humanos começaram a ter mais habilidades com as mãos, né? Principalmente fabricação de utensílios, né? Isso foi datado em alguns Homo habilis que foram encontrados, alguns fósseis, já com a constituição de alguns utensílios aí domésticos para caça, para pesca e tudo mais, né? De 2 milhões a cerca de 400 mil anos, né, houve a evolução para o Homo erectus, né, a postura começou a ficar mais, digamos, mais reta, a parte do crânio começou a diminuir, a parte do queixo aumentar, a parte cerebral. Homo neanderthalensis, né, que data aí cerca de 12 mil anos, mais próximo de nós, né? E o Homo sapiens, que data aí cerca de 300 mil anos, né? E vivendo até hoje, claro, com algumas variações, né? E nós temos aí, por exemplo, no nosso calendário, cerca de 2019, que nós falamos, anos da sobrevivência depois de Cristo. Lembrando que, né, os Homo sapiens viveram muito antes. Então nós datamos em torno de 300 mil anos que os seres humanos, os Homo sapiens, já viviam aí no planeta. Claro que modificaram, a alimentação modificou, vamos dizer assim, características de sobrevivência também foram modificando no decorrer dos tempos aí também. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Acho que é uma parte assim, bem interessante, bem legal também, a gente conhecer um pouquinho da nossa espécie, né? Temos algumas atividades, então, para vocês fazerem, né, sobre os monotremados, marsupiais e primatas. Então, as questões de 1 a 4, página 340 e 341. E as questões, aí, exercícios de propósitos que vão ficar de tarefa, 5, 6 e 7 da página 342 e o para conferir da página 343, tá bom? Então, fazendo essas atividades, amanhã nós já fazemos a correção aí para finalizar essa parte inicial aí, então, dos mamíferos em geral. Certinho? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai lá na Agenda Edu, manda uma mensagem. Agora a tendência da internet acho que dá uma melhoradinha, né? A internet esses dias estava bem ruim, mas na sequência eu acho que fica bem boa e a gente vai conseguir aí se comunicar melhor, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, né? E até amanhã.